Queridos, nós somos a excelência da criação de Deus. Nós somos a coroa da sua criação. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Quando eu falo isso, não é uma frase de efeito, ou como se diz, uma frase de adesivo de caminhão. É uma verdade bíblica, é uma verdade doutrinária, teológica. O ser humano, ele é diferenciado de todos os demais animais e de toda a demais criação de Deus. Nós somos especiais. Nós somos os únicos seres que fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Nós portamos em nós características que o ser divino tem, que Deus tem. Consciência, moralidade, poder de comunicação, emoções, capacidade de amar, capacidade de ter ira, capacidade de justiça. Nós temos muitas características que Deus tem. Embora o ser humano ele tenha sido corrompido pelo o seu caráter, o caráter que o ser humano tinha no início da criação, que era totalmente alinhado com o caráter de Deus. O ser humano ele corrompeu esse caráter, corrompeu essa imagem. Aliás, ela foi corrompida, melhor falando, por conta da desobediência e do pecado. Quando o pecado entrou na humanidade, a imagem de Deus ela ficou corrompida em nós. Mas ainda carregamos traços dessa imagem. Não existe nenhum ser na Terra, nenhum animal dotado de uma consciência moral como o ser humano tem. Todo ser humano, em toda a face da Terra, ele produz uma consciência do que é certo e do que é errado. Um senso de valores e de julgamento, daquilo que ele considera moral ou imoral. O ser humano ele cria leis porque a sua capacidade de criar leis é reflexo daquele que é o supremo legislador do universo, aquele que é o maior ser moral de todos, Deus. Aquele ser que é plenamente santo, santíssimo e que possui a perfeita santidade. Ele estabeleceu a sua lei para que pudéssemos seguir a sua vontade e sermos bem-aventurados. Ele estabeleceu seus mandamentos, sua palavra, seus estatutos, seu evangelho e enviou a nós, ele envia o seu Espírito para nos ajudar em nossas fraquezas, para que possamos cumprir os seus mandamentos, para que possamos viver uma vida plenamente santa e conectada com Ele, porque na carne, pela força da nosso próprio eu, nós não conseguimos obedecer a Deus, não conseguimos ser santos diante do Senhor. Toda a inclinação nossa como seres humanos é para o pecado, é para o mal, é para realizar desejos da nossa carne, é para fazer coisas contrárias a Deus. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados na cruz. Ele derramou o seu sangue e removeu todo o pecado da nossa alma. E nos enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós. E tendo o Espírito de Deus habitando em nós, nós temos, pelo poder do Espírito Santo, o poder de sermos santos. Se nós buscarmos esta verdade, se nós crermos neste princípio, nesta promessa, se nós tomarmos posse daquilo que o Senhor realizou na cruz por nós, se nós abrirmos o nosso coração para a morada e para trabalhar do Espírito Santo, pode ter certeza que o Espírito de Deus ele vai construir em nós um caráter santo. E nós vamos ter uma nova natureza. Essa nova natureza vai nos dar uma nova inclinação para o bem e para fazer a vontade de Deus. Isso não é uma obra por tua força e por tua mera consciência moral. É uma obra sobrenatural do Espírito. Mas não é sobre isso que eu vim falar. Eu vim falar o seguinte, que a tua vida, a minha vida, a nossa vida, ela tem um propósito supremo. Existem vários propósitos na nossa vida. Existe o propósito de construir família, o propósito de estudar, se formar,
conquistar coisas, o propósito de nos estabilizarmos, existe o propósito de fazermos o bem, o propósito missionário de pregar o evangelho, de ganhar almas, de edificar o reino de Deus, de praticar a justiça. Enfim, existem vários propósitos, mas o propósito central da nossa existência diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo, do Deus único e verdadeiro, daquele que é único, só Ele é digno de ser adorado, só Ele é digno de tributo, de cânticos de louvor, só Ele é digno de coral de adoração, só Ele é digno de cânticos de louvor, só Ele é digno que você pegue um salmo e este salmo você leia para Ele e diga: Senhor, estou abrindo esse salmo, estou lendo para Ti, para o louvor da Tua glória. Só Ele é digno de que você ore a Ele. Só Ele é digno de que você se sacrifique para Ele. Porque só Ele é Deus. Só Ele criou todas as coisas. Ele sustenta todo o universo. E a tua vida e a minha vida e a nossa existência pela palavra do seu poder. Respiramos porque Ele nos concede o oxigênio para respirar. Vivemos porque Ele nos deu a graça de amanhecermos hoje vivos. E quando Ele decidir nos levar, Ele nos levará dessa terra. Mas qual é o propósito dele para nós? É aí que eu te convido a abrir Isaías, capítulo 43, versículo 7, que diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, isso é Deus falando, tá? Vou ler de novo. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e os formei, sim, eu os fiz. Nós fomos criados para a glória de Deus. Esse é o propósito de nós existirmos. Deus, Ele diz aqui, Ele declara, e por esta passagem não tem como nós refutarmos, não tem como nós relativizarmos aquilo que Deus declarou. Muito claro nessa passagem. Deus nos chamou e nos criou para a sua glória. Se fomos criados para a glória de Deus, de certo que nós fomos criados, nós devemos glorificar a Deus e dar a Ele todo louvor e toda a glória. Não podemos calar os nossos lábios. Não podemos passar o dia inteiro sem adorá-lo e sem louvá-lo. Nós devemos tirar diariamente momentos de adoração a Deus, seja com cânticos espirituais, sejam com salmos, com hinos, seja com oração de louvor que exalta os atributos de Deus, seja como for, nós devemos adorar a Deus diariamente, dar a Ele louvor, honra e glória, porque o domínio, a majestade, a grandeza, a autoridade, a supremacia, a soberania, o poder e a autoridade pertencem a Ele, somente a Ele. Ele está sentado no mais elevado, mais alto, sublime trono de glória e de majestade, acima de todos os poderes angelicais e acima de todos os poderes e autoridades da terra. Ele é a autoridade máxima. Nós devemos honrá-lo sempre. Tanto é que lá em João capítulo 4, quando a mulher samaritana mostra que ela estava ali procurando água e que ela já tinha tentado relacionamento com 5 homens, estava com um sexto que não era seu marido. Jesus mostrando que Ele é aquele que traz verdadeiro sentido à vida, aquele que é a verdadeira água viva, que mata a sede espiritual do ser humano. Jesus se apresentando a ela assim. Jesus disse: mulher, chegou o tempo em que nem neste monte adorareis ao Pai, nem no templo em Jerusalém. A adoração é desprovida de religiosidade, a adoração é desprovida de métodos, cerimônias e geografia e lugares. A adoração a Deus é livre, a adoração a Deus é liberta da forma, do formato e configuração dos homens. A adoração é um ato de íntima relação com Deus.
A adoração é em espírito e em verdade. É com minha alma, meu coração, meu espírito, com toda a minha força, o meu ser, consciência, emoção, razão que eu adoro e exalto ao Senhor. Nós somos os únicos seres. Os animais não têm isso, que têm razão e emoção. Razão porque nós temos consciência de que existimos. Nós temos consciência moral, consciência existencial e consciência de que existe algo maior do que nós, maior do que o presidente, maior que o rei, maior que o general, maior do que o juiz. Existe um ser que está acima de todos os seres, esse ser é Deus. Nós temos consciência. E com consciência, e com emoção, paixão e amor, e chama no coração, nós buscamos a face desse Deus e prestamos culto, adoração e louvor a Ele. Eu te convido a entrar no universo, no mundo da adoração. Eu te convido a você despertar para o propósito de Deus, o propósito real de Deus para a sua vida. Porque quando Jesus revela para a mulher samaritana que Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade, é porque Deus está buscando. Quando se busca algo é porque aquilo é raro. Quando você procura algo, sai buscando, é porque aquilo é valioso. Assim como o garimpeiro procura ouro no garimpo, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque esses são os verdadeiros cumpridores do propósito real, principal de Deus quando Deus formou o homem, à sua imagem e à sua semelhança. Em toda circunstância ruim e difícil, adore a Deus, exalte a Ele, engrandeça o seu nome, reserve tempo para Ele, dê prioridade a Ele. Deus te abençoe, que esta palavra, em nome de Jesus, ela te ajude, ela te levante, ela te erga, porque quando você adora a Deus, a glória de Deus se manifesta. Quando você louva a Deus, a presença de Deus se manifesta a ti. Rios de águas vivas fluem, a paz é estabelecida, as tuas forças são restauradas. A presença de Deus expulsa e afugenta as trevas e o mal, as maldições são quebradas, as obras de feitiçaria são destruídas. Nada que é ruim vai resistir, vai prevalecer diante de ti. Porque quando tu adora, os céus se abrem, Deus responde e a sua glória se manifesta. Um grande abraço, Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, deixa aí o teu like. Não se esqueça, eu te peço em nome de Jesus, meu querido, muitos visualizam, mas não dão like. Visualizou, não vai custar nada. É muito simples, é só você clicar na mãozinha, no joinha. Te edificou, te abençoou, me abençoa também. Vai ser uma recíproca. Você é abençoado pela palavra e abençoa o pregador dando like. E se inscreva no canal para você receber novas mensagens e assista as outras mensagens e ensinos do pastor Vitor. Deus te abençoe, um grande abraço em nome de Jesus.